boa tarde, amigos. Nós estamos formando neste momento mais uma rede Coep de mobilização, quando são exatamente 13 horas e 36 minutos do dia 20 de junho de 2013, aqui na Rádio Com 104.5. Nós estamos mais uma vez formando essa rede para falar de responsabilidade social. E é claro, como sempre, a gente não foge da raia nos nossos assuntos aqui. E hoje o nosso tema tem a ver com todos esses acontecimentos que estão movimentando, né, a nossa sociedade brasileira. E é com muita satisfação que nós temos dois convidados aqui muito atuantes, né, nessa parte de comunicação social, que é no caso o doutor Antônio Eberle. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Diná. Boa tarde, colega. Doutor e amigo, né, o pesquisador de comunicação da Embrapa Clima Temperado, professor da Universidade Católica de Pelotas. Nós vamos ter um papo muito bacana com ele, tem muita coisa para ele contribuir. Também damos boa tarde à nossa Roberta Barbosa, psicóloga. Boa tarde, Roberta, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso programa aqui da Rede Coep de mobilização. Já esteve aqui na Rádio Com? Não conhecia. Beleza, então vai aproveitar esse espaço aqui. Com certeza. E a comunidade também a gente convoca, né, para participar do nosso bate-papo aqui. O nosso telefone é 3222-1571. E nós estamos conectados também no Facebook. Agradecemos, como sempre, ao Gil Fernandes, que proporciona para que a gente chegue até vocês, aí através das ondas do rádio. Ele botou uma programação musical aí muito conveniente, né, para essa época aí do Chico Buarque, que arrebentou. Muito legal, né? Também temos o nosso estagiário de plantão, estagiário de jornalismo, Pedro das Neves, que já fez o sinalzinho de positivo, que ele tem uma entrevista que ele fez, né, lá no curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Daqui a pouco ele entra com esse bate-papo. E o nosso boa tarde, então, ao nosso colega de trabalho aqui, a Diná Bandeira, secretária executiva do COEP. Boa tarde, Diná. Boa tarde, Rui. Boa tarde, sempre nosso professor e mestre, né, doutor Eberle. Boa tarde, Roberta, nossa mobilizadora social, psicóloga. Boa tarde a você, ouvinte, que está aí. Com muita alegria, começamos esse programa de hoje. Gostaríamos que você ficasse realmente bem ligadinho, ligasse, entrasse os nossos recursos aí da internet, Facebook, nosso blog, telefone, né, para poder estar conosco fazendo essa reflexão. Eu queria pedir licença para o Rui para fazer, antes de a gente começar a pauta, fazer uma leitura. A construção da cultura da paz. A construção da cultura da paz passa pela não violência, passa pela não inclusão social, passa pelo combate às drogas, passa pelo respeito às crianças e aos adolescentes, passa pelo respeito à família, passa pela repressão ao crime, passa por policiamento preventivo, passa por trânsito civilizado, passa pelo respeito aos mais velhos e, por fim, passa por tratarmos a população como sujeito de direitos e não como objeto de políticas. Muito bacana, Diná. E é o que nós estamos precisando nesse momento, né? Fazer uma reflexão sobre esses acontecimentos. A gente vai conversar primeiramente com a Roberta, com a intervenção dos amigos, do Eberle, da Diná também, e do Pedro aqui, do Gil, porque ela tem um horário, às 2 horas, aí tem um compromisso. E a gente comentou com ela antes sobre o que nós abordaríamos nesse tema de hoje, e ela tem algumas reflexões para fazer. À vontade, Roberta. Boa tarde. Bom, o que acontece? As revoltas com as situações indignantes, elas fazem com que emerja em cada um sentimento de revolta. E os indivíduos protestantes, eles se contaminam, na verdade, por um fenômeno que a gente chama de ressonância grupal. Acontece uma contaminação. Um indivíduo fazendo um protesto, um indivíduo fazendo um movimento, ele sozinho, ele não tem força. Mas conforme isso vai acontecendo e conforme isso vai se espalhando, as pessoas vão se contaminando com esse sentimento e vão fazendo emergir uma coisa que já tinha dentro de si, mas não estava acordada.
Então, os movimentos, eles têm muito esse sentido, assim, de ir fazendo com que aumente, com que se expanda, com que se espalhe esse sentimento todo entre as pessoas. E alguém poderia me perguntar, tá, mas por que agora? Por que por isso? Na verdade, é uma coisa que esse sentimento, ele vem crescendo dentro da população ao longo do tempo, e na verdade o preço da passagem foi simplesmente a gota d'água. A gente sabe que muitas coisas são feitas e o povo não já está esgotado, muitas coisas não são feitas, então as pessoas, elas protestam por muitas coisas que elas gostariam que acontecessem e não acontecem, e coisas que não gostariam que acontecesse e acontece no nosso país, né? Como a corrupção, a impunidade, a violência e a falta. Na falta a gente pode encontrar a falta de melhorias em educação, a falta de melhorias em saúde, a falta de melhorias que o povo espera, e isso foi crescendo aos poucos e foi como algo que explodiu e foi contaminando a todos, e começaram a acontecer esses movimentos de norte a sul do país. E uma coisa muito importante é a gente fazer a diferença entre a manifestação e o vandalismo, né? Na verdade, a manifestação, ela é uma necessidade de protesto de pessoas que elas têm os impulsos que são inerentes a qualquer ser humano, e são impulsos que são mais são pessoas mais tranquilas em relação a isso. Elas querem melhorias, elas querem que as coisas fiquem diferentes, mas elas conseguem se conter, elas conseguem se controlar. As pessoas que fazem o vandalismo são pessoas que elas não sabem separar as suas raivas em relação ao que está sendo manifestado e em relação às suas coisas pessoais, outras raivas que essas pessoas venham a ter. Então, existe também uma necessidade assim desesperada por algumas pessoas de serem vistas, de serem olhadas. E então eu acho que a gente não pode julgar, acho que a gente tem que olhar essas pessoas como pessoas desesperadas, né? Que não que seja uma conduta justificável, mas que são pessoas desesperadas por serem vistas, por serem olhadas, por serem contidas, por serem carregadas no colo pela sociedade. Esses eram os pontos mais importantes que eu tinha para falar, para a gente abrir a discussão. Roberta falando, eu fiquei lembrando das categorias clássicas de aglomeração social, né? Que nós temos então a massa, né? Que é a nossa condição de sujeito social em casa, quando nós estamos observando, por exemplo, um telejornal. O nosso poder de mobilização na massa é reduzido, embora nós fiquemos indignados com alguma coisa, nós estamos em casa com as nossas famílias e podemos dar um murro na mesa, mas não vamos fazer mais do que isso, né? Isso é a nossa condição de indivíduo numa sociedade ou numa cultura de massa. O sujeito está tomando consciência, mas não tem poder de mobilização. O outro conglomerado clássico é o de multidão. O que é a multidão? Na multidão é quando nós estamos fisicamente juntos. Então, na multidão nós temos um ideário, alguma coisa nos mobiliza, e isso claramente nesses momentos aqui está acontecendo no Brasil inteiro, acontece em outros países também, mas nós temos um foco. Por exemplo, no estádio de futebol, nós estamos ali para torcer para um time. Um evento, um advento, uma situação problemática com o juiz, enfim, mobiliza uma torcida, e as pessoas estando juntas, elas podem agir com o comportamento de multidão. E isso independe do cidadão, porque é um comportamento grupal. Uma das características da massa é, historicamente, isso tem mudado nos últimos tempos em função da grande visibilidade, aliás, que se tem hoje pelas mídias, né, pelas máquinas fotográficas, pelos celulares, enfim, nós podemos registrar, mas a grande característica é a multidão não ter uma cara. A cara é a multidão.
Eu achei interessante ontem que quando eu ouvi a entrevista de um menino que tinha feito uma depredação num prédio em São Paulo. Ele pedia desculpas. Desculpa. É como se ele dissesse assim, ali eu estava sem a minha identidade, eu estava num comportamento psicológico em que as pessoas, estando juntas com palavras de ordem, elas podem historicamente se comportar diferentemente, como na torcida de futebol, Rui. Eu estava, naquela época que eu trabalhava na RBS, estava naquele jogo do Brasil e Grêmio, em 79, em que aquele comportamento de multidão, pronto, as pessoas saíram muito machucadas naquele dia e eram simplesmente alguém levantou um revólver no meio da torcida do Brasil, enfim. Mas é um comportamento, é o fato das pessoas, se isso acontecesse num comportamento de massa, nada aconteceria, as pessoas estariam nas suas casas. O que acontece no comportamento de multidão? As pessoas estão fisicamente juntas e os comportamentos são de acordo com aquela ordem. É lógico que num comportamento de multidão nós teríamos ainda as identidades sendo mantidas, mas o controle disso é muito difícil. Com certeza. Muito difícil. E aí então está essa questão que a Roberta falava, de como pensar isso. E aí eu vejo os cartazes, o pessoal já está prevenido com relação a comportamentos outros não desejáveis, que descaracterizem, por exemplo, o movimento. Sabendo que é muito difícil controlar a boiada. Por isso que não podemos julgar. Quando larga-se a boiada, ela passa por cima de tudo. É muito difícil. E aí tem que ter autoconsciência, tem que ter... A gente diz assim, tem que ter controle da multidão, mas a grande característica da multidão é não ter controle, é fugir ao controle. E o outro comportamento, só, Adina, eu sei que você quer interferir, mas só para deixar os três clássicos, é o comportamento de público. O que é o público? O comportamento de público é quando nós estamos discutindo uma situação onde há distensão entre as fontes, onde há discussão, mas essas pessoas discutem mais isoladamente. Não há ninguém... no momento em que as pessoas todas na esquina de uma rua começarem a discutir sobre um assunto, se transforma numa multidão. Agora, se eu e o Rui discutirmos, a Diná e a Roberta e assim por diante, que nós começarmos a discutir isoladamente, nós somos público. E esta característica de todos os três é a mais interessante. É quando nós discutimos com as pessoas, quando nós falamos com as nossas famílias, quando nós falamos nos nossos sindicatos, quando nós falamos no nosso trabalho sobre uma questão central, como esta que nós estamos discutindo, e amadurecemos. É o público que amadurece as ideias, e as pessoas que têm uma ideia talvez um pouco distorcida sobre política, sobre esporte, assim, enfim, sobre essa questão que nós estamos vivendo hoje, amadurece, muda. Transforma aquilo que... ou se energiza para poder, então, dizer, olha, o que eu pensava que era uma coisa, é outra coisa. Mas isso se forma dentro da característica da opinião pública. E aí tem uma coisa, só para colocar uma areiazinha. A opinião pública, onde a opinião pública historicamente busca temas para discutir? Nas mídias. Nos comportamentos de massa sai o comportamento de público. Isso é verdade? Sim, até pouco tempo atrás. Porque agora, com as mídias sociais, a pauta deixou de ser, ainda que seja, nós estamos discutindo, por exemplo, agora a cura gay, de ontem para hoje, a sociedade está discutindo porque deu na massa, porque é um advento de massa. Mas nós temos muitos temas que já não são controlados pelas grandes mídias, que é pautado pelo cidadão, que é pautado por alguém que tem interesse, como esse que nós estamos vivendo. Vocês acham que foi a Rede Globo ou qualquer outra emissora que pautou essa questão que nós estamos vivendo hoje? Não, isso é emergência de de uma coisa nova que está acontecendo. Que isso vem da presença, desse comportamento que digamos, envolve as pessoas. Eu tenho criticado muito, historicamente, quem é meu aluno aí nesses 30 anos que eu dou aula na Católica, dizer, vocês não se mobilizam? Se vocês querem transformar, se vocês estão me dizendo isso aqui na aula, por que vocês não vão batalhar isso? E não acontece, não tem acontecido. E agora emerge uma força muito grande da sociedade, e essa meninada que a gente achava que estava deitada em berço esplêndido, mostra a sua força, mostra que tem vontade. Isso é muito lindo o que está acontecendo hoje. Claro, tem distorções porque nós temos um comportamento de multidão no meio. Mas o processo em si é muito bonito para ser estudado daqui a 20, 30 anos, o que está acontecendo hoje no Brasil. Com certeza. Né? É isso, desculpa ter falado demais. A minha pergunta seria qual é o protagonista sobre a tua ótica, né? Sobre a tua visão?
do público hoje que está saindo às ruas? Qual é o protagonista? O grande protagonista é uma coisa que nós tínhamos esquecido, é a força do povo. E o que é o povo? O povo é uma figura discursiva para os políticos. O povo está comigo, embora isso seja dito por uma pessoa que a gente sabe que não tem nenhuma legitimidade para dizer. Então, essa emergência, por exemplo, hoje mesmo, uma das discussões centrais é a questão de discutir sobre, afinal de contas, quem me representa? O que eu fiz para que esse sujeito me representasse? E aí, isso nasce uma nova forma de participação. Ora, se nós queremos transformar, não adianta trocar o móvel daqui para cá. Nós temos que trocar os móveis. O que é mudança realmente? Mudança é trocar mesmo, mudar, desvestir-se de alguma coisa conservadora, que até então nós achávamos que era a verdade, e construir algo novo, juntos. Isso que é bonito, e isso está sendo feito agora com todos os deslizes daqui e dali, que estão sendo inclusive pauta de uma grande preocupação, o que também é bonito, em que as pessoas dizem assim, olha, isso aqui vai acontecer desse jeito, mas quem sabe a gente faz melhor um pouco. Isso está acontecendo, esse certo controle do comportamento de multidão, que é muito próprio de outros tipos de organização, como a questão do controle da opinião pública. A opinião pública é mais facilmente direcionada, mas o controle de multidão é uma coisa muito difícil, muito complicada. E por isso que eu acho que todas essas preocupações hoje são legítimas, Roberto. É legítimo que nós... Agora, só uma coisa que eu queria colocar na discussão da Roberta, no posicionamento da Roberta, é que são as mesmas pessoas, Roberta. Não existe assim... A gente pode até dizer que algumas pessoas são mais inclinadas à violência e tem, inclusive, pessoas infiltradas que são legitimamente pessoas de outra... Estão ali, não estão nem aí para o que está acontecendo. Estão aproveitando uma oportunidade para fazer um saque. Isso é outra coisa. Eu estou dizendo que a nossa posição enquanto massa, enquanto multidão, enquanto público, somos nós mesmos. Nós ficamos um pouco irritados, violentos, sim, quando participamos desse momento. Coisas que nós faríamos no grupo, nós não faríamos sozinhos, individualmente, não é? As pessoas elas estão reivindicando por pátria, por pai, por cuidado, por colo. Eu acho que são reivindicações por uma coisa muito maior. Mas o grande protagonista na pergunta da Diná, o grande protagonismo disso é a emergência de algo esquecido, de algo que aconteceu, por exemplo, nas diretas já. Na época, eu lembro bem disso, porque eu estava em São Paulo fazendo mestrado, isso era 1984, e eu participei daquele movimento das diretas já no Vale do Angabaú, que disse que tinha-se lá 1 milhão de pessoas. E eu me lembro que num determinado momento, e eu conto isso na aula para meus alunos, começou um movimento espontâneo com o seguinte dizer: o povo não é bobo, fora a Rede Globo. Porque a Rede Globo não tinha dado uma notícia sobre a mobilização das diretas já. E o carro da Globo, que estava do lado do palco, começou a balançar. E a antena, tinha uma antena de transmissão, e aquela antena começou a quase derrubar o carro da Globo. E o Tancredo Neves pegou o microfone e disse assim: nós não vamos construir neste país uma democracia se nós utilizarmos os mesmos métodos que nos deixaram chegar na situação em que nós estamos. Ou seja, e o carro da Globo começou a ser... E depois o Ulisses Guimarães também falou para aquele povo que era 1 milhão de pessoas, haveria um linchamento, haveria uma... Entendeu? E aquilo é multidão. Mas naquele momento de multidão, os grandes líderes naquele momento ali foram capazes de dizer qual é o processo. E uma característica interessante deste momento aqui, Rui, é que não existe uma liderança por trás. Eu acho isso bom. Eu acho ruim se alguém se autorizar e dizer, isso é meu. Eu vou aproveitar. Porque aí nasce uma coisa, sabe? Eu creio que nós vamos construir, sim, uma discussão sobre política, sobre participação e uma grande entrada, triunfal entrada dos jovens na preocupação com as coisas públicas, como passagem de ônibus, como, afinal de contas, quem me representa, se há
por outro lado, uma ditadura dos partidos, né? Os partidos vão ali, se reúnem numa sala com ar-condicionado e definem que são 3 os candidatos do nosso partido, ou senão num restaurante o melhor da cidade, como a gente vê por aí. E não é por aí. Se nós queremos que alguém nos represente, nós temos que entrar num sistema de plebiscito. Vamos ver, quem é que me representa? Quem são? Como é que eu vou participar disso? Nos últimos tempos, nós temos uma ojeriza da política. A política nos afasta porque é podre, porque é ruim, porque é tudo que nós não queremos. Só que a gente esquece que quem discute a passagem de ônibus, quem define a nossa vida, dos preços que nós pagamos e a vida e a decisão que se toma se vai construir um estádio ou um hospital, isso é uma instância política, não é uma instância social. Isso não é discutido. Então, uma grande questão que se discute, que se coloca aí, é essa questão do ouvir. Nós caminhamos para uma sociedade que tem que falar menos e ouvir mais, ouvir as ruas, ouvir as pessoas. E isso é uma nova atividade que a gente tem que descobrir a fazer, um modo de fazer isso. Não, e tu falou também uma característica muito importante desse protagonista, que é a juventude. A juventude. E se cobrava um pouco isso, né? Da juventude, essa atitude. E aí? Parece que os jovens não estão nem aí. Né? Uma coisa que foi se construindo e foi crescendo dentro de cada um e acabou eclodindo, né? Mas eu acho que não que o jovem não tivesse querendo melhoria, eu acho que o jovem ele estava em construção para poder ter essa coragem de fazer eclodir tudo isso. Olha, gente, então, olha, o pessoal que está escutando aí e quiser participar do nosso bate-papo, você está escutando a Rádio Com, quando são exatamente 13 horas e 59 minutos. O nosso telefone 3222-1571. Você pode ligar e participar. Então, Roberta, tem que sair, né? Vou ter que sair, vocês me dão licença. Uma pena não poder continuar com vocês, mas liga no rádio lá, fica nos acompanhando, porque nós temos mais bate-papo aqui. A Roberta é nossa psicóloga, mobilizadora do COEP. Ela vai dar agora o seu endereço para você que precisa ir, de repente, de uma consultoria psicológica. Vamos fazer, sim, esse apoio para nossa parceira. Qual é o teu endereço do teu consultório, Roberta? O meu consultório fica na Rua Barroso, número 2325, sala 103. O meu telefone é 9138-0891. Muito obrigada. Merece. Tá bem, então nós vamos ao pequeno intervalo cultural. Acho que no próximo bloco, eu queria te instigar aí para a gente falar um pouco sobre os meios de comunicação de massa, o pessoal os estudantes de jornalismo, o pessoal que não entende como funciona, né, toda essa parte desses meios, né, dessa linha editorial, desse pessoal que está atuando aí. Mas a gente volta daqui a pouquinho. Vamos no intervalinho cultural daqui. Retornamos com a Rede COEP de mobilização, quando são 2 horas e 2 minutos do dia 20 de junho de 2013. Estamos aqui no estúdio da Rádio Com 104.5 com o professor Antônio Eberlé, nos dando esse apoio, né? Falando de todas as questões aí que estão envolvendo essa movimentação da nossa sociedade. Bom, agora nós temos a participação do Pedro das Neves. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Rui? Boa tarde aos ouvintes. Eu entrevistei ontem o professor Ricardo Figgenbaum. Professor, ele é coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, e ele deu um pequeno depoimento para mim a respeito desse tema. Ele falou a respeito da dificuldade que a mídia está tendo de enquadrar esse movimento. Ele diz que a mídia está tendo essa dificuldade por causa da dificuldade de acessar as fontes, porque, como o professor estava dizendo, é um movimento muito diversificado e, em um certo ponto, até disperso, né? Vamos ouvi-lo? Claro. Bom, o que eu vejo com relação ao papel da mídia, sobretudo do jornalismo, que é o que me interessa mais observar, é que há uma dificuldade dela enquadrar o movimento. O jornalismo tem por hábito colocar as questões sociais em caixinhas. É o caso daquilo, o movimento aquele outro. E nesse movimento o jornalismo tem tido dificuldade, a mídia tradicional tem tido dificuldade de enquadrar. Primeiro porque não encontra uma fonte oficial, ou uma fonte confiável, uma fonte que dê credibilidade às falas. Então são fontes dispersas
quaisquer pessoas envolvidas podem falar, estão autorizadas a falar sobre o movimento. Isso é uma dificuldade para o jornalista que trabalha com 75%, 80% das suas fontes são fontes oficiais, vinculadas a movimentos, a instituições, enfim. Para recuperar um pouquinho numa análise que a gente estava fazendo ontem numa disciplina de produção da notícia, é que a imprensa, as primeiras notícias que vieram sobre o movimento foi o destaque para o aspecto da violência que ocorreu. Primeiro dos manifestantes, depois da polícia, e esse foi o mote que a imprensa encontrou para poder dar cobertura a uma coisa que ela não sabia o que era, e ainda não sabe exatamente. Também não sei se o movimento sabe, ou a sociedade está sabendo, porque, em geral, quem diz o que é alguma coisa é a imprensa para a sociedade. Nesse sentido, ela nos ajuda a entender o mundo que a gente está. Então, no primeiro momento foi a questão da violência, mas como ela tomou partido em relação a isso, os movimentos mostraram um outro lado, por uma outra mídia, que é a mídia das redes sociais, o Facebook e outras manifestações de redes sociais, fazendo um contraponto muito forte da sociedade a um tipo de discurso midiático que não dava conta da complexidade do que estava acontecendo. E a mídia se reposicionou, o jornalismo se reposicionou, mas ainda não conseguiu se encontrar nesse turbilhão, justamente por aquilo que eu disse antes. Não tem uma fonte oficial que fale pelo movimento. Na minha perspectiva, a mídia vai encontrar um jeito de qualificar esse movimento. E ainda não encontrou, porque o movimento ele também não tem data marcada, ele vai acontecendo aqui e ali, vai pipocando em cada canto do Brasil de maneiras diferentes, com pautas diferentes, e isso dificulta essa apropriação pela mídia e explicar para a sociedade o que está acontecendo. E até porque os próprios movimentos de manifestações parecem ainda incapazes de se definir como um movimento. Talvez a mídia chame isso de um movimento da indignação nacional. Estou eu aqui como jornalista já qualificando. Mas não sei como ela vai definir, mas que vai definir vai. Até porque um movimento anárquico, assim, na minha opinião, tende a um processo de organização. E logo vai ter alguns que vão ser os donos do movimento, que vão começar a falar pelo movimento. Não sei se aqueles que se auto-intitularem donos do movimento vão ser aceitos assim, em razão do poder que tem hoje as redes sociais de mobilização. Mas acho que vai haver um processo de que a mídia vai tentar explicar esse movimento. Alguns falam que é a mudança nacional. Como é um movimento, não é institucional ainda, isso constitui ainda mais dificuldade para essa definição da mídia. Então, a participação do professor Ricardo, né, Pedro? Professor Ricardo Figgenbaum, isso mesmo. E a gente agora eu gostaria de perguntar ao professor em relação a esse comentário, que a gente estava discutindo ontem durante a entrevista, até onde foi o papel da mídia tradicional e da mídia alternativa. Porque, como o professor disse, num primeiro momento a mídia tradicional apresentou esses movimentos somente sob o espectro da violência. A partir do contraponto da mídia alternativa, se começou a se propor um outro tipo de visão do movimento, e aí ele tomou uma proporção muito maior. Aí eu gostaria de perguntar se essa proporção que o movimento tomou foi por causa dessa mudança de abordagem da mídia tradicional, ou se o senhor acha que ele realmente tomaria uma proporção desse tamanho? Tem algumas coisas interessantes acontecendo que são diferentes do que nós tínhamos antes. Alguns processos de exposição das pessoas, dos grupos sociais, das instituições, são feitos para a mídia. Por exemplo, faz um evento e se a mídia não disser que houve, é como se não tivesse ocorrido. Se a mídia diz, ocorreu. Se a mídia não disse, não ocorreu. Muito bem. O que a gente chama de mídia? Historicamente, nós temos chamado de mídia que já chamamos de tradicional, quer dizer, rádio, televisão, jornal. Bem, este fenômeno que está acontecendo agora, ele é organizado fora desta mídia tradicional. Não precisa release. Aliás, ninguém mandou release sobre isso. E nem mandaria, porque está fora desse espaço. A mídia tradicional, a mídia alternativa, nesse momento, é a mídia tradicional.
E a mídia formal são as redes. É essa que vai imperar, inclusive, no futuro. Nós vamos ver e ouvir e trabalhar num outro modo de trabalhar. O próprio jornalismo está se ferindo gravemente, porque a novidade, o pãozinho quente, que sempre foi o diálogo das ruas, que era reportado pelos jornalistas, agora são reportadas pelas pessoas com seus celulares. São elas que dizem e impõem pautas aos jornais. Quem quiser estar bem informado hoje, inclusive os jornalistas, onde que vocês acham que os jornalistas buscam informação? Nas redes. O que vai acontecer? Nas redes. Então, quem está hoje comendo pela mão, né, são as mídias tradicionais. Há uma nova maneira, há necessidade de uma nova maneira de encarar o jornalismo. Pois é, essa é a pergunta, Iberlê, com relação às teorias, né? Teorias de comunicação tradicionais. Sim, a primeira teoria de comunicação é da década de 40 e chamada teoria da bala mágica. Porque naquele momento os teóricos diziam o seguinte... A teoria do espelho, né? Depois veio a teoria do espelho. Mas eu também chamada de teoria da agulha hipodérmica. Por quê? Porque a ideia que se tinha inicialmente, na década de 30 para 40, quando os teóricos que eram psicólogos sociais começaram a teorizar sobre comunicação, é que quando se emite uma informação, ela inunda o outro ser de uma forma em que ele não tem... É como uma aranha que capturasse um inseto. Ele não tem como escapar. Essa é a primeira teoria da comunicação, a teoria da bala mágica, a teoria da agulha hipodérmica. De lá para cá, tem mudado muito. As coisas têm acontecido e hoje eu desconfio que a grande teoria da comunicação, ela inverte absolutamente esse processo. Emissor, mensagem, receptor. Porque nós sempre consideramos que o receptor era passivo. Nas teorias da comunicação, o receptor é aquele que recebe a informação, ele não é ativo. Ele simplesmente recebe, processa, enfim, tem uma teoria do Mikhail Bakhtin, né, já bem mais recente, da teoria de Bakhtin, da teoria russa, em que ele fala, então, que quando um emissor faz uma mensagem, ele pensa no receptor. Então, há sinais do receptor na emissão. Portanto, tu não fala para alguém que tu não tem interesse de atingir ou de se sensibilizar. Então, há marcas, né? Marcas discursivas do receptor no emissor. Isso foi uma grande revolução. Eu acho que agora tem uma revolução maior ainda, que é o seguinte: quem coordena, quem domina, quem processa, quem analisa, quem diz dos seus quereres, é o que a gente chamava antes de receptor. É a pessoa que está em casa, se relacionando pelo Facebook, é capaz, e diz alguma coisa que o outro acha importante. O que é importante, o que tem repercussão, nasce de cabeças que nunca foram consideradas emissores. E isso é muito bom. É lógico, e isso muda a teoria da comunicação, porque toda a teoria da comunicação é a teoria das meios de massa. Toda ela. Não existe uma teoria da comunicação de outras fontes que não sejam os meios de massa. Portanto, quando a gente estuda a teoria, agora ele falava na teoria do espelho, por que é a teoria do espelho? É que as pessoas, por exemplo, se escondem atrás de outras pessoas quando vão... Por exemplo, isso acontece muito na multidão, né? Então, tu não bota a tua cara, mas tu está por trás. Tu isola o teu rosto. E muitas pessoas, por exemplo, em campanhas eleitorais, não se manifestam. Mas se o candidato A está vencendo a eleição, e se a eleição é né, está muito na linha fina, né, Rui? O que acontece? Esses indecisos, esses que ficam atrás do espelho, eles podem definir uma eleição. Para bem ou para o mal, eles acabam influindo quando essa eleição é muito fina, quando nós temos um grupo de pessoas na indefinição. Muito bem. Agora, mas nós estamos sempre falando do ponto de vista do emissor. Todas as teorias são feitas ou são construídas porque existe um emissor que encaminha uma mensagem para o receptor. Tem variações enormes disso aí. Mas essa é a ideia. O que nós estamos descobrindo agora é que todos somos emissores. Que bom isso. Qualquer pessoa é emissora de qualquer lugar do planeta. E nós tivemos agora recentemente, semana passada, num projeto de mestrado,
onde eu sou co-orientador no pessoal lá da Unicinos, do menino da Unicinos, que é o Chico, lá que trabalha lá em Brava, o Chico Francisco Lima, e nós fomos ao interior aqui de Pelotas, fazer um trabalho que é ver como as pessoas da área rural acessam, os jovens da área rural acessam as redes sociais. Porque na cidade a gente já sabe que é grande, mas como seria na área rural? E qual a influência que isso teria para a cabecinha dessas pessoas? Muito bem, o que nós avaliamos é que aqui na volta, nós temos em torno de 80% de uma das salas de aula são de pessoas que interagem pelas redes sociais, especialmente o Facebook agora, não? Bom, e desses 80%, o tempo de acesso é em torno de 5 horas. E chegando aos meninos dizer que ficam 12 horas, isso na área rural. Do que nesse lanchão. Estou falando da área rural. Bom, aí eu disse para o Chico assim, Chico, tu aceita um desafio, uma dica do teu co-orientador? Vamos para o interior de Canguçu, vamos lá no fundão de campo, porque lá deve ser diferente, Chico. E se for igual, nós vamos descobrir isso. E fomos semana passada. Quinta-feira passada, nos mandamos, passamos Canguçu, 25 quilômetros de Canguçu, entramos numa escola lá no fundão de campo. A minha surpresa e a dele e da própria diretora da escola que estava no momento é que a mesmo resultado, 80% dos alunos acessam redes sociais e lá não tem sinal de internet. É tudo pelo celular, pelos smartphones. 80% daqueles meninos, era uma sala de 40 alunos, Rui, na faixa dos 15, 16 anos, acessam as redes sociais, especialmente. E, curiosamente, um dos alunos disse, eu fico em torno de 12 horas. Eu digo, mas o que tu faz 12 horas no Facebook? Ele disse, não, eu jogo, eu entro em contato com o pessoal de Pelotas, com a minha família que está lá no Paraná, o pessoal que foi morar lá, pelas redes sociais, pelos telefones celular. Isso é novo, isso não é uma coisa pequena. Tem que ser analisado, esses dados devem ser analisados, mudando muita coisa do que nós chamamos hoje de comunicação. A comunicação hoje é muito mais reação do que ação. Tem uma teoria de Johann Habermas, que é teoria da ação comunicativa. Nós todos estudamos a teoria da ação comunicativa. Eu acho que nós temos que hoje pensar numa outra teoria, que é a teoria da reação comunicativa. É como as pessoas reagem tendo à sua disposição possibilidades de dizer alguma coisa, que é o que acontece quando a pessoa entra no Facebook, por exemplo, e coloca a sua posição sobre uma determinada coisa, só aquilo que ela está pensando. Ô, Eberlê, e o que está ficando na cabeça das pessoas, sabe? Porque a gente vê assim que são muitas informações, né? Informações muito rápidas. E o que está ficando na cabeça desses jovens, né? O que isso pode causar em termos de transformação política, por exemplo, né? Quanto mais discussão, melhor. Certo? Eu penso assim. Mesmo discussão ruim é boa. Pior é nenhuma discussão. Pior é quando as pessoas se calam, as pessoas entram para os seus quartos, aí estão preparadas para fazer até uma besteira. O bom mesmo é discutir com os amigos, o bom mesmo é saber o que os outros estão pensando, afinal... É interessante que as pessoas se coloquem, se abram, discutam. Essa comunicação tem que ser mais horizontal. Nós chamamos de comunicação uma coisa muito vertical. Nós damos nomes à comunicação a uma coisa muito vertical, que não é comunicação, é mais informação. Porque a diferença da informação para a comunicação é essa. Na comunicação, se nós vamos falar de comunicação, nós vamos falar... de posições iguais. Eu posso falar, mas o Rui pode não concordar comigo, ele fica no microfone e me diz que não. Como é o nome dele? Pedro. O Pedro diz assim, Pedro, olha, lá na aula me disseram diferente, professor, o que é isso? Isso é discussão boa, isso é boa discussão. Porque a gente tem condição de ir nivelando as coisas. Agora, quando um só fala, né, que é o que acontece com os meios de massa. Nós temos um emissor para milhões de pessoas. Nós temos uma pauta para milhões de pessoas, dizendo que aquilo é a verdade. E para as mídias, é muito interessante que a verdade não se estabeleça muito rapidamente. Porque, para a mídia, notícia é um produto à venda. Já dizia Cremilo da Medina 20 anos atrás. Quer dizer, o que é a notícia? A notícia é um produto que tu coloca na prateleira e as pessoas vão acessando. No outro dia tem que ter um outro produto lá, né? Por que vocês acham que os telejornais, depois de toda a desgraceira da vida diária, que é assim mesmo, né? Notícia é uma coisa inusitada, e por isso tem tanta notícia sobre violência nos telejornais. Mas é interessante e é curioso que, especialmente nos jornais noturnos, a última notícia seja um balé,
crianças, uma coisa alegre, uma coisa alegre não, mas uma coisa, sim, uma coisa assim. Né? Por que vocês acham que é assim? Porque a notícia é um produto. No outro dia as pessoas têm que novamente ter coragem de ligar a televisão e ver as coisas. Isso demonstra, e isso é discutido em reunião de pauta. Isso não é uma coisa intuitiva, não. A notícia, olha, nós vamos colocar tudo isso. Se nós colocarmos toda essa pauta hoje do que aconteceu no dia a dia e não colocarmos nada bom, as pessoas amanhã não vão ver o nosso telejornal. Isso é discutido, gente. Isso prova que a notícia é um produto discutido como sabonete, discutido como lançar um carro e assim por diante. Nós temos que entender como as notícias são feitas. E é bom, às vezes, nem saber como é que elas são feitas. A gente fica aí muito feliz. Então, essa quebra de paradigma, ela eu também considero fantástica. Então, por exemplo, ontem a pauta deveria ser futebol a seleção brasileira, né? E ela teve que toda hora ser quebrada, assim, nas mídias tradicionais da TV, né? Em função das manifestações que estavam acontecendo na volta do estádio. Não tinha como a imprensa cobrir isso, né? E aí a minha preocupação, Eberle, que eu queria que tu falasse um pouco, é assim, ó, se esses nossos velhos lobos aí, de comunicadores que ainda detêm o poder, né? Se eles eles podem tentar se aproveitar, como dizia o professor Ricardo, eles vão ter que achar um dono, e se isso de repente a gente não pode quebrar um processo de mudança, inclusive da própria estrutura formal da comunicação. Isso tudo é um aprendizado, né? Então, quer dizer, o que eu penso disso? Eu penso que a mídia formal, né, para dizer assim, ela vai procurar um enunciador. Quem é o enunciador, afinal, de todas essas falas? Mas é possível também que a própria mídia formal, que é composta de pessoas que estudam, de pessoas que se preocupam com as mudanças que estão ocorrendo, que elas digam assim, olha, o mais interessante agora é valorizar a falta de alguém que enuncie, é valorizar o não enunciador. Quer dizer, tudo esse aprendizado também, porque quem são essas pessoas que estão na mídia hoje, nas formais? São alunos que saíram aqui das nossas universidades, são pessoas que pensam. A gente fala das mídias como se fosse um ente fora do corpo social. Eles são fora, pessoas, né? Não, mas são as pessoas. E quantas pessoas nós temos, Rui, que passaram pelo Terra Sul, que passaram aqui pela TV Ocipel conosco, nesses 20 anos de Terra Sul que nós estamos fazendo esse ano. Quantas pessoas nós formamos que hoje estão nos mídias, que estão fazendo isso? São pessoas, quer dizer, tem todo um endereçamento de reprodução desse sistema. Mas há uma grande esperança, que é a esperança das ruas, mas que também é a esperança do cidadão, da cidadã, das pessoas que fazem comunicação, que podem pensar e fazer uma comunicação, e fazer um sistema diferente de apropriação das informações, que seja mais participativo, que tenha fóruns, por exemplo, de discussão sobre notícia nas emissoras. Elas têm responsabilidade social, sim. As emissoras de rádio e de televisão no país são concessões do Estado. É muito pouco provável que alguém que está dependendo da concessão saia por aí fazendo alguma coisa que possa depor de alguma forma para essa continuidade do status quo. Diferente dos jornais. Os jornais são produções independentes, né? São produções indústrias. Temos uma participação, né? Nós temos que interromper só um pouquinho, porque semanalmente nós temos a participação de um cirurgião dentista, que pertence ao Conselho Regional de Odontologia, Paulo Fonseca, que sempre nos dá um apoio com dicas importantes para a população aí. Ele já está na escuta. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, doutor Paulo. Alô? Não deu? Bom, então daqui a pouco tenta de novo o Pedro lá. Vamos continuando com o nosso bate-papo. Eu queria falar contigo, Eberle. A gente está vendo várias notícias, as mesmas notícias, né? E de maneira diferente, né? Um pouco diferente com relação à linha editorial de cada interesse, né? Das televisões, né? Para as pessoas que não compreendem muito isso, né? Ou que não percebem, como é que é feito isso? Cada emissora tem uma linha editorial definida e que segue. O Pedro, só um pouquinho. Agora tá. Olá. Doutor Paulo. Alô. Olá, boa tarde. Agora estamos nos ouvindo bem. Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo, muito bem. Está escutando o nosso programa aí? Estou escutando aqui. Beleza, né? Todo Boa mundo discussão, também né? na expectativa dos acontecimentos da tarde. Como é que tá, doutor? Tudo bem? O senhor tem alguma dica legal para nós hoje sobre
saúde oral? Tem dica e um comentário, se me permitirem. Claro que permitimos. A dica é o seguinte, vamos começar falando de coisas boas e coisas não tão boas, como é o tema de hoje, né? Sempre tem o lado positivo e o lado negativo dos fatos. Infelizmente ainda existem muitos pacientes que têm perdas dentárias e que precisam de próteses dentárias para repor essas perdas. E em termos de prótese, aquela conhecida prótese parcial removível, famosa dos ganchinhos que tem metais, a grande novidade é que já existem essas próteses à base de poliamida, que é tipo um nylon, semelhante ao silicone. Então, qual é a vantagem? Essas próteses podem ser confeccionadas sem metal, né? Muito mais leve, muito mais estéticas e principalmente mais confortáveis, se a gente puder usar esse termo assim, para quem tem que usar uma prótese. Então, a dica é essa, que pessoal que infelizmente já tem necessidade de uma prótese e não tem como fazer um implante ou uma prótese fixa, seja por qual motivo, já tem mais essa opção agora de fazer uma prótese dentária flexível. Bacana. E essa tecnologia já está disponível aqui em Pelotas? Sim, existem vários profissionais aí já trabalhando, os laboratórios de prótese também já se adequaram, tem vantagem de, além de não irritar a mucosa bucal, gengiva, ou alergia ao paciente, também elas têm uma adaptação melhor, né? Ficam mais justas, assim dizendo, e consequentemente tem menos chance de causar lesões, irritações do tecido de suporte. Legal, então. Tem vantagem também de serem inodoras, mais confortáveis e sem o metal, que fica mais leve. Bom, essa era a dica, né? Quanto ao comentário, eu estava ouvindo uma parte da explanação. Só para constatar, assim, foi dito que o receptor da mensagem hoje já não é mais aquela pessoa passiva, ele não só recebe a mensagem. Isso não só nessa área, na parte da odontologia também, o paciente já antes assim, o cirurgião dentista decidia o tratamento e meio que comunicava ao paciente, não impondo, mas comunicando, era uma decisão meio unilateral. Hoje não, hoje o paciente já está mais esclarecido, ele tem meios de buscar informação, então sempre ele participa da decisão de qual tratamento vai se adequar melhor a ele. Ele pergunta, ele opina, ele quer saber vantagem e desvantagem, se tem as opções, ele vai na internet, busca informação. Então isso é uma coisa importante, eu acho que positiva em todas as áreas, exatamente isso. O pessoal que recebe a informação está deixando de ser aquele ser inerte que simplesmente recebe e fica sem atitude nenhuma. E para completar, queria aproveitar o espaço aí e a audiência para dar o parabéns ao pessoal que trabalha no Centro de Especialidades Odontológicas da Faculdade de Odontologia de Pelotas, que está completando um ano de atendimento à população e com um trabalho muito bom, de uma qualidade excepcional. Ainda, claro, insuficiente a quantidade de atendimentos para suprir toda a nossa demanda, mas o primeiro passo foi dado, né? Então, só ir melhorando e cada vez ficar melhor o atendimento à população. Valeu então, Paulo. Um abração, obrigado pela tua participação. Ok, eu que agradeço, um abraço a todos. Um abraço. Valeu. Berlê, vamos retornar então a pergunta que eu estava fazendo com relação à linha editorial das TVs, né? Nós vemos aí as notícias chegando de diversos ângulos, né? Não, acho que na internet não, porque na internet ele é compartilhado, e normalmente as pessoas alteram pouquíssimo, né, o conteúdo do que é compartilhado, até porque elas, quando elas compartilham, geralmente concordam, né, com aquilo que está sendo repassado. Mas tô falando mais em televisão, né? Nós vemos então as notícias, né, sendo vinculadas. Acho que até a Dina comentou antes, o TV Globo deu um pouquinho de uma maneira, mas teve que dizer alguma coisa sobre o que estava acontecendo lá fora. Como é que está também essa transformação das linhas editoriais hoje? Pois é, há uma pasteurização muito grande, Rui, infelizmente, nesses últimos anos, né?
Por quê? Porque as fontes de informação no mundo são pouquíssimas. Nós somos coordenados por 4 ou 5 agências internacionais que fornecem dados, imagens, textos para toda a mídia mundial. Isso é uma preocupação muito grande nos cursos de comunicação, porque há uma pasteurização. Você vê um pouquinho diferente numa emissora do que vê na outra e às vezes vê a mesma coisa. Mesma imagem, o mesmo texto, as mesmas coisas. Isso é muito ruim, porque o certo, o correto é que nós tivéssemos visões, interpretações diferentes. Claro, nós temos interferências inúmeras aí, né? Alguns países tentaram fazer as suas agências internacionais para fazer esse contraponto com as grandes agências comerciais que hoje dominam no mundo a informação. Vocês sabem que na guerra do Iraque, que não foi guerra, foi uma invasão, as agências promoveram o lado norte-americano, né? A visão norte-americana, que realmente nós tínhamos ali, porque uma determinada jornalista disse que ali então havia, né, bombas, enfim, né, e que era então impossível que os Estados Unidos, que a posição americana não fosse de invasão do Iraque, que não fosse de tomar posição diante da situação. Isso foram feitas matérias nos grandes jornais. Ninguém discutiu isso. Isso virou consenso nos Estados Unidos. Em nome disso, 250 mil pessoas foram mortas. Isso é muito perigoso. Isso não é uma coisa simples. Essa questão de nós termos o pensamento único das agências de informação de comunicação, que disseminam textos e fotos sobre uma realidade para todos os jornais do mundo e revistas, e essa ideia, essa pauta é comprada como pauta verdadeira. Eu me lembro de uma coisa curiosa, de 1980, a Nature, a revista Nature, a revista internacional na área científica, ela tem o costume de colocar uma notícia falsa. É comum colocar uma informação técnica extremamente bem construída, mas ela é falsa, porque é 1º de abril. Então, todo 1º de abril, ela coloca um artigo falso e todos os cientistas sabem que é uma notícia falsa. E naquele tempo, em 80, eles colocaram, não se falava ainda em fusão genética, se colocaram a fusão genética do gene do boi e do gene do tomate, e que foi conhecido como o caso boi-mate. A Veja, no Brasil, comprou a ideia, entrevistou o pessoal da USP, da Unicamp, dos principais cientistas brasileiros, todos eles disseram, não, a Nature disse e tal. Ninguém foi checar se aquilo era verdade ou não. E é uma impossibilidade científica até hoje, essa fusão genética desse jeito, né? Você consegue outras coisas, clonagens, mas de outras formas, né? Bom, mas essa é impossível. E essa impossibilidade científica foi transmitida como uma verdade de capa na principal revista naquela época brasileira, que é a revista Veja. Então vocês observem que a comunicação, ela é vendida, ela é multiplicada como verdade, um monte de mentira. Um monte de coisas que depois, se apurar bem, não foi bem assim. Ora, se nós descermos aqui da Rádio Com, chegarmos aqui na esquina da praça e vermos uma batida, um carro e uma pessoa correndo, a gente pode pensar que a pessoa está fugindo do local, pode pensar o que quiser. É muito difícil tomar posição diante de um acontecimento sem ouvir ou sem saber dos vários ângulos que ele tem. Geralmente essas agências internacionais que pautam a notícia no mundo inteiro veem um determinado ângulo. E eu poderia até arriscar dizer que ele não é o melhor ângulo, que ele é o ângulo que favorece determinados grupos, determinadas situações que não são muito interessantes de discutir. Talvez por isso nós tenhamos construído no mundo inteiro, nesses últimos anos, uma mídia tão pobre, tão ruim, tão igual, tão sem criatividade. Até para construir a notícia, se vocês trocam de canal de uma emissora para outra, parece que isso é a mesma coisa, é o mesmo terninho, é o mesmo cortinho de cabelo, é o mesmo jeito de transmitir a notícia, é o mesmo impostação de voz. Parece que tu troca de emissora e tu não mostra nenhum canal diferente. Essa pasteurização é ruim para a comunicação, porque a comunicação ela deve proceder da diversidade. Nós devemos trocar de canal e ver coisas diferentes. Eu achei muito interessante um dia desses. A gente troca em função disso, né? Querendo ver diferente. Eu achei muito interessante, Diná, um dia desses, agora, em função das mobilizações, que um ator social, né? Quer dizer, um apresentador influente no Brasil, mudou de lado durante a programação.
Estava falando de uma coisa, não foi, tu visse, Pedro? Estava falando de uma coisa... Uma enquete, né? Fazendo uma enquete, em função da enquete ele foi mudando de posição, e no final aquilo que ele iniciou defendendo, ele terminou acusando, aquilo que ele começou acusando, ele terminou defendendo. É disso que eu falo, quer dizer, as pessoas nas mídias são pessoas, com as suas, né? E isso tem que participar da mídia, isso é fazer mídia. Não é uma coisa burocrática e repetitiva de ler o que está nos jornais, porque geralmente, isso também é uma crítica que a gente pode fazer para o rádio lê lead. Quem é que faz lead, que é essa notícia, o primeiro parágrafo dos jornais? Quem é que constrói isso? São as institucionalidades. É uma notícia que chegou da Embrapa, é uma notícia que chegou da Emater, é uma notícia que chegou da Prefeitura, e as pessoas se encarregam de ler aquilo, como se verdade fosse. Ora, o jornal repete aquilo porque recebeu da assessoria de imprensa. O rádio repete aquilo porque os jornais publicaram. E aquilo vira notícia. Eu pergunto, será que aquilo era o importante de ser discutido naquele dia? Isso nós empobrecemos. As mídias estão pobres. Os meios de comunicação, os jornalistas têm que rever suas posições seriamente, né, para continuar essa profissão de jornalista valorizada como deve ser. O jornalista tem que pensar. O jornalista não tem que reproduzir apenas. Tem que ir para a rua, tem que investigar, tem que analisar os fatos. Afinal de contas, os melhores jornalistas que nós temos premiados no mundo são aqueles que foram para a rua, que investigaram, que buscaram saber o caso Watergate, que buscaram saber o caso do Collor lá, entendeu? Quem é que vendeu aquela Elba? Aquele foi jornalismo, foi lá investigar. Afinal, o que aconteceu? Mensalão não teria se falado nada disso, se não fosse alguém lá furungar, mexer, saber, afinal, o que aconteceu? E ouvir os lados, e ouvir as pessoas, e ouvir a posição do governo, e ouvir a posição dos políticos, e ouvir a posição da pessoa da sociedade, ouvir o especialista. Nós estamos na fase do ouvir, inclusive na ciência. A ciência também ficou parada de reproduzir coisas, e aí nós não temos cientistas, nós temos pesquisadores. Ou seja, pessoas que estão lá e fazem a mesma coisa do mesmo jeito que não sempre fizeram. E isso que o nosso dentista agora falou, participante do Rádio Com, o que ele disse? Eu tenho que ouvir mais. Os médicos têm que colocar uma orelha enorme para ouvir mais. Aí, na entrada dos consultórios médicos devia ter uma orelha de elefante. Porque o médico costuma chegar lá e dizer assim, tu tens isso, tem isso, tem isso. Toma isso. E nem sequer ouviu a criatura para dizer que ela teve uma enxaqueca ontem, que doeu ontem não sei o quê. O médico tem que ouvir mais, o dentista tem que ouvir mais, as pessoas têm que ouvir mais para fazer as suas profissões. O arquiteto tem que saber que a melhor posição da casa é aquela que as pessoas também gostam de ficar, e não a melhor arquitetura pela arquitetura em si. Quer dizer, isso está acontecendo. Eu sei que se tiver arquiteto ouvindo a gente, sabe que, bom, já não é assim. Bem, mas essa é uma mudança da sociedade interessante. E a mídia tem que mudar, a mídia é a mais difícil. Porque isso é um grande negócio, que envolve milhões de dólares. Mas tem que mudar. E quem está tentando e tensionando hoje com a mídia, são essas possibilidades que nós temos por esses aparatos tecnológicos, essas plataformas que nós temos hoje, tomara que não nos tirem, de nós podemos dizer o que nós pensamos. Nós temos um canhão na mão com o Facebook. Uma pessoa tem um canhão, tem uma rádio. Mas já andaram cogitando trancar, isso. No Facebook. Claro que não. O Bruno aqui, Berlete, mandando um abraço, dizendo, Toninho dando um show como sempre, mandando um abraço para ti. O Bruno está fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre esportes, o nosso orientando da Universidade Católica. Gente boa. Então, assim, eu acho que nós vivemos o Beberlê muito gostoso mesmo, que a gente que conhece, assim, tem potencial, está podendo compartilhar contigo esse momento aqui no rádio. Esse espaço da Rádio Com, aqui, do espaço do COEP, é seu, é teu, né? Pode vir nos ajudar aqui a trabalhar, né? A gente tem o objetivo sempre de estar trazendo essas pautas, divulgando projetos sociais, falando da participação social, da mobilização social. Então, nós não podíamos deixar de focar, né, dessa forma como a gente conseguiu construir nessa tarde. E lembrando, assim, contigo, que nós estamos num momento muito feliz, muito fértil, apesar, né, de alguns problemas que as pessoas
se utilizam, né, do movimento, né, e para a questão da violência, mas a gente tem que estar tomando muito cuidado. E assim, é um momento feliz para isso, para a gente fazer essa reflexão, para que a gente faça entre os nossos pares e que a gente trabalhe isso também dentro das universidades. Que a gente consiga refletir e agora, profissional de comunicação. Como é que eu vou estar me posicionando que comunicador a sociedade do Facebook, né? Esse novo público, ele deseja? Eu acho que penso que deseja um comunicador que seja capaz de olhar e observar e ouvir com muita atenção. Está passando felizmente a fase da informação. Eu digo o que eu quero, ouve quem pode, né? E as coisas ficam assim. Agora, semana que vem, 2, 3, 4 de julho, eu estou indo para o Ceará dar um curso para uma unidade da Embrapa, que faz um projeto com as comunidades lá da unidade da Embrapa. E lá no interior, a gente escolheu fazer um treinamento sobre comunicação com as comunidades. E isso é importante, porque as comunidades também precisam se preparar para participar mais. E aí é preciso organizar isso, porque senão, né, como é que nós vamos nos organizar para participar? Primeiro, que nós vamos falar lá no Ceará, é dizer para essas comunidades que eles têm o poder, que eles podem influenciar nas políticas públicas. As políticas públicas são feitas para as pessoas e não para os políticos que fazem as políticas públicas. Porque há uma inversão de valores. Se fecha numa sala, como eu dizia agora há pouco em relação aos partidos políticos, e se decide quem vai ser o candidato sem consultar ninguém. Se fecha numa sala e se decide que o projeto de pesquisa é para atender fulano e Beltrano e Cicrano, mas ninguém perguntaram para o Beltrano e Cicrano se é isso que eles querem. Então, quer dizer, há também uma forma muito expressiva de organização social para participação nas instituições, e isso é um processo de comunicação. Por muito tempo não se deu voz às pessoas, e as pessoas até têm dificuldade de se expressar, Rui. Eu observei isso na África, em Maputo, quando a gente faz essa consultoria para o governo brasileiro lá na África. Os africanos não falam, Rui. Era uma sala de 30 africanos, e eu dizendo que eu vinha do Brasil, que nós vamos fazer um trabalho de comunicação comunitária com eles, e que eu, do Brasil, não teria nenhuma condição de dizer o que é importante para eles em termos de comunicação. E vocês é que têm que me dizer, então, que tipo de comunicação vocês fazem? Como é que vocês se expressam? Nada. Nenhuma palavra. A sala vazia de palavras. Pessoal, vocês têm que participar comigo. Eu não vim do Brasil para dizer que comunicação vocês vão fazer. Eu não vim com a cartilha pronta, é assim que se faz comunicação, não. O que vocês ouvem? Aí a gente ouve rádio. A rádio vocês ouvem? E o que passa? Nossas músicas tribais, nossas músicas aqui, a gente só ouve na rádio. Bom, então vamos lá. Então, até para a participação, isso é uma questão brasileira, uma questão, né? Mas as comunidades mais carentes têm muito mais dificuldade, porque elas nunca se posicionaram como emissores ou como participantes. Eles só foram objetos. São objetos. Alguém, numa sala confortável com ar-condicionado, decide como vai ser a coisa. E a coisa vai para o Brasil inteiro. Assim vai a educação, assim vai a saúde. Por quê? Porque não é uma cultura de ouvir as pessoas. Não há uma cultura, mas isso não é só na comunicação, Rui. E Diná. Isso é em todos. Olha o médico, olha o dentista dizendo. E olha os médicos, olha os arquitetos, olha a ciência, como é que ela funciona? De cima para baixo. Eu decido que tem que fazer essa pesquisa e vou à luta fazer. Agora, será que nós não tínhamos que primeiro ouvir as pessoas? Primeiro ir buscar as pessoas, o que elas estão pensando, para depois dizer, bom, então, já que as pessoas estão precisando dessa... Por exemplo, quando a gente começa uma palestra, a gente começa a palestra abrindo a nossa palestra com a nossa fala pronta, e lá no finalzinho tem uma perguntinha, um espacinho para pergunta. Então a gente às vezes nem deixa... Quem sabe a gente inverte isso, Diná, e abre as pessoas. Qual a pergunta que vocês têm sobre comunicação? Né? Desculpa, tem uma questão do comentário. Tem uma informação.
Considerando a relevância das mobilizações sociais em curso no país e na cidade de Pelotas, o reitor Mauro Delpino emitiu portaria determinando que nesta quinta-feira as atividades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal de Pelotas sejam encerradas às 15 horas, à exceção dos serviços essenciais e do hospital escola, que obedecerão o horário normal de funcionamento. E já está ocorrendo mobilização na cidade. Hoje de manhã, em torno das 7 horas da manhã, estudantes se reuniram na Avenida Eliseu Maciel, próximo ao campus do Capão do Leão, e colocaram vegetações em parte da via para impedir o tráfego de veículos, com uma fila de automóveis se formando no acostamento. Eles estavam exigindo a presença do reitor Mauro Delpino até às 11 horas da manhã, que não compareceu, e agora no momento eles estão rumando até o campus Ângulo da Universidade Federal de Pelotas. De lá eles se reunirão no mercado público, onde até às 5 horas da tarde terá a concentração para o ato de hoje. É bom lembrar, pessoal, que hoje também de manhã já teve depredação em ônibus da Guabiroba, né? A gente pede aí para as pessoas que por acaso estejam escutando, que fiquem atentas a essas situações, né? Porque a gente tem muita gente no meio que dessa população que tem outras intenções, infelizmente é assim. Então as pessoas fiquem atentas, né? Façam a sua manifestação tranquilos, né? Mais atentos a tudo que está acontecendo. É uma manifestação muito legal, mas né? Acho que a gente abriu hoje o programa reforçando isso, lembrando que se for lá no nosso mercado público, lembrar que aquele prédio, né, é nosso, ele é público. Posso dizer uma coisa? Ele foi restaurado há pouco com recursos nossos, nós pagamos aqueles. Eu desconfio que as pessoas que têm que ouvir isso não estão ouvindo. Essa é a questão. A questão é que isso vem de outro lugar. A depredação e a invasão e o roubo são outras intenções. Não é quem ouve, quem lê jornal, quem se instrui, quem quer realmente construir esse novo momento. Não vai fazer isso, Tiná. Mas ficar atento, eles têm que ficar atento. Alguma forma de controle. Essa forma de controle que é necessária. E pedir por uma construção por toda uma construção participativa, realmente idealizadora, mas que tenha, né, que paute a construção da paz. A gente começou falando de uma construção pela paz, né? Aproveitar o Pedro falou da Universidade Federal. A Universidade Católica emitiu uma nota antes de vir para cá, eu li. Também não teremos aula hoje na universidade. À tarde, nós tivemos aula pela manhã, foram suspensas todas as atividades da Universidade Católica também, e eu sei que vários colégios, ou quase todos do centro... Quase todos, prédios vão fechar. Vão fechar. O que a gente pode dizer? É muito difícil, por isso, quando eu vim aqui para a Rádio Com, estava pensando sobre essas formas de aglomeração social, e como se comporta a multidão. A multidão, como não tem cara, com a característica da multidão, as pessoas esconderem a cara, é muito difícil que venha algumas pessoas, né? Há algum tempo era muito difícil que viesse alguma pessoa a ser identificada, porque era uma turba que invadia e as pessoas acabavam não sabendo exatamente quem fez aquilo. Hoje, nós vivemos no que o Michel Foucault chama do panóptico. O que é o panóptico? Isso o Michel Foucault sequer viveu esse advento, né, das redes sociais. Mas o que dizia o Foucault no seu livro Vigiar e Punir? Ele dizia que a prisão ideal do futuro seria aquela que tivesse câmeras por todos os lados. E que as pessoas vigiadas estariam presas, andando por aí, vigiadas. E eu pergunto se nós não estamos hoje nesse mundo do Foucault, certeza, né? Se eu sair aqui da Rádio Com, se tiver uma câmera aqui na rua, já sabe de onde eu peguei meu carro, e depois, se eu sair daqui e for a Rio Grande, eu passo pelo pedágio e já tem um registro, e se eu depois... Se tu ligar o celular, vai saber onde exatamente há uma identificação, o horário. A tendência é que esse panóptico favoreça a identificação das pessoas que distinga o vandalismo da participação popular. Não se pode confundir essas coisas, né? As pessoas que vão às ruas e que querem mudança mesmo. Estão cheias de expectativa de que as coisas se alterem, de que sejam mais ouvidas. Elas estão dizendo assim para as instituições: olha, eu quero ser ouvida, eu tenho também o que dizer. Por que vocês acham que todo mundo faz o seu cartazinho?
O seu cartazinho é o seu portfólio seu grito, de comunicação, é o seu grito. Eu estou aqui. O cartaz é isso, é a forma que a pessoa tem de expressão da sua identidade mesmo na multidão. Deixa eu adentro, que nós estamos no final aqui. Eu tenho uma sugestão hoje, se é que existem os líderes, que a gente fizesse uma passeata que nem um desfile de carnaval. Né? Atenção, tem o pessoal da ala dos professores. Agora do Sem Terra, não dá, né? Não tem. Tem uma coisa que eu ouvi, que eu li no Facebook agora, antes de vir para cá, que aconteceu na Argentina. Na Argentina acontecia muito isso. As mobilizações populares acabavam reunindo muito vandalismo, muitos atos de vandalismo, e ficava muito difícil distinguir o que era vandalismo e o que era reivindicação. E eles fizeram um acordo, né, já que o Rui falou nisso, que é assim, quando começa um quebra-quebra, todo mundo senta. Todo mundo senta, porque quem ficar de pé vandalizando, estará vandalizando e fica mais fácil de ser identificado. Descobre, vai ter que mostrar a cara. E vai ter que mostrar a cara, porque esse está lá fazendo bagunça. Quer dizer, quem não quiser, senta e espera. Ninguém vai bater numa pessoa que está sentada, parada. Não vai acontecer uma reação. E isso foi usado na Argentina, né, nas passeatas argentinas, e funcionou. Tem uma foto hoje, inclusive, sobre isso. Antes de vir para cá, eu vi no Facebook, tinha uma foto das pessoas todas sentadas, uma multidão sentada. Quer dizer, alguém vai vandalizar. Quem vandalizar... Nós estamos dando estratégia. Quem vandalizar vai ser identificado com mais clareza, né? Interessante. Isso aí. Gente, então a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Nosso excelente programa, né, Diná? Com um amigo, um colega de tantos anos, né? Uma pessoa importantíssima na comunicação rural da Embrapa. Eu diria fundamental. Né? Uma pessoa que eu aprendi a admirar, um amigo, um profissional exemplar, um professor também exemplar aí do curso de comunicação. A gente só tem que te agradecer, Eberlé, e já te colocamos aí no nosso projeto de trabalhar com a gente dentro desse espaço, né, que está completando um ano e meio, mas que é um espaço que nos deixa muito à vontade, como percebesse, né, para conversar sem nada que nos impeça de falar, com toda a responsabilidade, com certeza, né? Mas é um espaço bem bacana. Obrigadão. Eu que agradeço a Diná e agradeço vocês que estão empenhados nessa nova forma de se fazer a participação. A possibilidade de ter uma rádio com, pela Constituição de 88, ter as rádios comunitárias, TVs comunitárias, como temos aqui. E, enfim, essa rede, esse momento que nós estamos vivendo se deve muito a todos vocês. Deve muito à Rádio Conta, deve muito a essa contra-comunicação, essa voz do povo, essa voz das pessoas, as pessoas sendo ouvidas, aquelas que não seriam ouvidas em outras emissoras passam a ser ouvidas aqui. E nós temos hoje algum resultado. O resultado é a maior participação que nós estamos tendo da sociedade. E tomara que a gente aproveite bem esse espaço, porque tudo que nós não queremos é qualquer tipo de regressão a um outro momento, a uma outra coisa que nós já vivemos nesse país, que não é bom, que é radical, que é um corte radical na nossa história. Eu creio que não existe espaço, claro, mais para isso, mas é bom sempre alertar que a sociedade unida, forte, ela faz a diferença em termos de política, em termos de informação, em termos de comunicação e assim por diante. Então, isso se deve muito a esse momento a todos vocês, especialmente aqui a Rádio Com. Parabéns para vocês aqui. Então, assim, nosso boa tarde a todos os ouvintes, as pessoas que ficaram até esse momento aqui, ligadinho. O nosso muito obrigada e agradecendo muito, muito carinhosamente a presença do Eberlé. Ele é muito especial para nós mesmo. Ele sabe, a gente é tão legal que ele é pra gente que a gente abusa. Ele já abusa, vai ser nosso eterno professor, tá? Então, muito obrigada, Eberlé. A gente gostou da tua presença. Com certeza nós vamos estar ligando em outros momentos para a gente estar participando de outros debates que se dão aqui. Olha, então esqueça agora, às 3 horas, das 3 às 4, temos aí o Momento do Choro, com produção aí do Gil Fernandes e Rui Madruga. Daqui a 7 minutinhos.